Dia, meus amores! Vamos dar início a mais uma semana de estudos. Hoje, aula de ciências, iremos estudar sobre os materiais sintéticos. Como vocês já sabem, através das pesquisas que Tia pediu a semana passada, o material sintético, ele é produzido e não natural, né? Então, ele é feito através da indústria. E nesse período do material sintético, aconteceu no marco inicial da produção de materiais em larga escala, que foi na Revolução Industrial no século XIX. Nessa época surgiu a indústria química, que tinha dois objetivos. Um, que era a descoberta de novos materiais por meio de testes realizados em laboratórios, e também o segundo era o processo que possibilitasse produzi-los em larga escala industrial. Inicialmente, as substâncias produzidas, elas em larga escala, foram o ácido sulfúrico e o carbonato de sódio, conhecido como soda. Essas substâncias elas eram utilizadas na produção de industrial, de tecido, de sabão, de vidro, de ferro e também de aço. Posteriormente, as indústrias químicas elas passaram a produzir uma infinidade de materiais, como corantes, fertilizantes, borracha, entre outros. Um dos grandes legados desse período foram as da descobertas de concentrações de novos métodos de produção para serem utilizados em diversas áreas. Na segunda metade do século XIX, muitas fábricas e indústrias proliferaram pela Europa, constituindo um novo campo científico e de pesquisas. Daí, meus amores, no século até o começo do século XIX, grande parte dos medicamentos eles eram natural, ou seja, proveniente de materiais encontrados na natureza, como extratos de plantas. O conhecimento de que se tinha era restrito. Normalmente, as misturas utilizadas para curar as enfermidades e não as substâncias presentes que traziam benefícios ao corpo, por exemplo, há mais de 2000 anos, na Grécia, era comum utilizar extrato de folha de salgueiro para aliviar as dores. No entanto, o isolamento dessa substância responsável por esse efeito, que é a salicilina, foi só possível muito tempo depois, em 1829. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos eles já utilizavam diferentes materiais, como água, argila, ervas, sais, pedras e muitos outros, meus amores. Foram de tratamento, como as formas de tratamento ou também de cura de algumas doenças. No Egito, por exemplo, foram encontrados documentos datados de aproximadamente 1550 a.C., que descrevem tratamentos médicos e terapêuticos. Com o desenvolvimento tecnológico e do conhecimento sobre a matéria e sua composição, foi possível sintetizar substâncias encontradas na natureza, como derivados de salicilato, e produzir também novas substâncias, essas substâncias artificiais. Então, meus amores, a indústria de alimentos, apesar de ocorrer transformações químicas em indústrias alimentícias, elas não são consideradas indústrias químicas. A indústria de alimento, ela é dividida em vários segmentos. Podemos destacar alguns, por exemplo, a indústria de alimentos frescos, que é o segmento que inclui a coleta, a fragmentação e a embalagem de alimentos frescos, como os legumes e as verduras. Indústrias de conserva, é o segmento que transforma alimentos frescos em alimentos com maior durabilidade. Podem ser estocados e muitas vezes passam por processos de cozimentos e também da adição de conservantes. Neste caso, neste grupo estão principalmente os enlatados. Meus amores, também tem
outro segmento, que é a indústria de produtos base. É um segmento responsável pela produção de alimentos que são utilizados na composição de outros itens alimentícios. Por exemplo, o sal, o açúcar, a farinha, entre outros. E a indústria de alimentos prontos é o segmento que se destina à produção de alimentos prontos ou semi-prontos para o consumo, né? Então, ou seja, que não necessitam da adição de outros ingredientes, estão nessa categoria de alimentos pré-cozidos e alguns congelados. Note que esses são apenas alguns segmentos das indústrias alimentícias. Há inúmeros outros, como os de bebidas, além de outros que formam a classificação. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, ABIA, em 2016, mais de 80% do faturamento das indústrias alimentícias corresponde à venda de produtos utilizados de lanchonetes, de empresas, de restaurantes, esses produtos alimentícios como carne, cereais, laticínios. Uma boa alimentação é condição fundamental para o desenvolvimento físico e mental de algumas doenças. Os nutrientes que ingerimos, eles são utilizados para o funcionamento do nosso corpo. E a falta desses nutrientes, por exemplo, uma vitamina, ela pode levar a problemas de saúde. As indústrias petroquímicas, meus amores, olha só. O petróleo é uma mistura que se forma com resultado da transformação dos restos de animais e também de plantas soterrados há milhares de anos. Esses restos de materiais orgânicos depositam-se no fundo de lagos, de mares, e com o passar do tempo, eles foram cobertos por camadas de terra, calcário e também areia, que pela ação da pressão e do calor vai fazer essa transformação, vai fazer com que eles transformam-se quimicamente. Somente há formação do petróleo em locais onde ocorreu esse processo de deposição. Esse é um dos motivos para que o petróleo ele não seja encontrado em qualquer lugar, em toda parte do planeta. O petróleo ele é um líquido viscoso de coloração escura que contém muitas substâncias. Como ele se forma no subsolo, sua extração requer a perfuração do solo. Nas perfurações de poço de petróleo, normalmente são encontradas outras misturas, como a água salgada e também o gás combustível, que é conhecido como gás natural. O petróleo extraído é enviado para as refinarias, onde as várias frações que o compõem são separadas, uma parte delas é encaminhada às indústrias químicas e a outra à produção de novos materiais, como o plástico, a borracha, espumas, inseticidas, corantes, tintas, couro não natural, entre muitos outros. O plástico, meus amores, no contexto dos derivados de petróleo, uma das indústrias de grande importância para a economia mundial é a de produção de plásticos. A maior parte deles tem como matéria-prima a substância encontrada no petróleo. Em nossa sociedade, é quase impossível nos depararmos com alguns materiais comercializados que não contenham plástico, mesmo que seja apenas a embalagem para servir. Neste momento, quantos materiais ao nosso redor contêm plástico, hein? Pense na cozinha de sua casa. Do que é feito o copo do liquidificador, a lixeira, as embalagens de vários alimentos e outros objetos comuns. Sua caneta, o pente,
a escova de dente, as armações dos óculos e os copos descartáveis. Quanta diversidade de produtos plásticos é tão grande que alguns historiadores consideram o momento atual como a era dos plásticos e praticamente não conseguimos viver sem eles nos dias atuais, né? O uso desenfreado desses materiais pelo ser humano, bem como o seu descarte inadequado no ambiente, ainda resulta em graves problemas ambientais. Como o plástico ele demora para se decompor na natureza, cerca de centenas de anos. Ele tem se acumulado em lixões, em aterros, em oceanos. O descarte do lixo, meus amores, ele é de suma importância. Por quê? Porque sem a coleta adequada e o reaproveitamento dos materiais plásticos, boa parte dele vai parar nos oceanos, nos mares, nos corpos de água, né? E os animais marinhos, como a tartaruga marinha, o peixe, as aves, podem confundir o lixo com alimentos e assim ingeri-lo, e isso vai prejudicar a saúde do animal e pode até matá-los. Meus amores, o que podemos fazer para reduzir o acúmulo desse tipo de material na natureza? Uma das possibilidades, que é o assunto também que a gente irá abordar na próxima aula, é a reciclagem de materiais. Os diversos materiais que contêm determinados tipos de plásticos, é, é, eles recebem um símbolo e de acordo com um código internacional que vai permitir identificá-lo. Essas informações elas são bastante úteis para a separação de cada tipo de plástico, o que vai possibilitar melhor o aproveitamento do material reciclado. Então, temos o PET, que é representado pelo número 1, o PEAD, que é representado pelo número 2, e o PVC, representado pelo número 3, e número 4, o BEPTID, que são aqueles plásticos de lixo. Espero que vocês tenham entendido, meus amores, o nosso assunto. Estarei enviando aqui a atividade após o vídeo. Fiquem em casa, meus amores. Se cuidem.